Olá, meu nome é Amanda Ramos Uchoa, RA 20172. Eu sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia do Polo de Brodowski, São Paulo. Olá, meu nome é Daniele Fagundes, RA 200-6522, faço curso de Pedagogia na Univesp, Polo Navegantes. Meu nome é Kelly Lisboa Batista, RA 2007-603. Eu sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Univesp, Polo Navegantes. Olá, meu nome é Letícia Aparecida Siqueira, meu RA é o 2008-786, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Univesp e o meu polo é o Navegantes. Meu nome é Maria Benedita Ramos Uchoa, meu RA é 21395, faço curso de Pedagogia, o meu polo é em Brodowski, interior de São Paulo. O presente trabalho visa refletir sobre os benefícios e desafios da inclusão digital no ensino fundamental anos iniciais das escolas públicas do Estado de São Paulo. Essa reflexão se torna necessária à medida que a sociedade está cada vez mais inserida no contexto de tecnologias digitais. Elas permeiam a nossa vida. Então, o nosso estudo está voltado para o questionamento por que as escolas da rede pública do Estado de São Paulo não conseguem dar um suporte necessário e efetivo para que ocorra efetivamente a inclusão digital de professores e estudantes dentro do contexto escolar. O papel da escola é fundamental na construção de um mundo que saiba gerenciar o uso de tais ferramentas de forma prudente. Então, o trabalho aqui pretende conhecer e compreender se as tecnologias de informatização e comunicação estão sendo utilizadas pelos professores e pelos alunos na última década e como estão sendo utilizadas, a respectiva evolução, o uso dentro da sala de aula, como evoluiu esse uso dentro da sala de aula, as dificuldades e os desafios que foram encontrados, tanto pelos professores quanto pelos alunos. E também a importância, a gente debate efetivamente sobre a importância de que os professores estejam realmente preparados para o uso das tecnologias dentro da sala de aula. Pois bem, para justificar a escolha do tema do nosso trabalho, nós levantamos alguns questionamentos, como, por exemplo, o porquê de alguns professores e gestores terem tanto receio em trabalhar a inclusão digital na sala de aula, os desafios encontrados não somente pelos alunos e seus familiares, mas também pelos professores em se adaptarem a esse novo método de ensino. Diante do exposto, o nosso trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica, visa trazer reflexões sobre a inclusão digital nas escolas públicas do estado de São Paulo. Rondini, em seu trabalho Pandemia do Covid-19 e o ensino remoto emergencial, mudanças na praxe docente de 2020, nos mostra que com a pandemia da Covid-19 evidenciou-se diversas dificuldades existentes na educação de crianças e adolescentes, como o fato de que as escolas não dispõem de recursos para adequar todos os jovens a uma educação igualitária, ou o fato de que grande parte do corpo docente não dispõe de conhecimentos básicos necessários para lidar com a educação em seu formato à distância. Modelos de educação digital no ensino particular e superior já são comuns, porém, a pandemia pode ter indicado alguns caminhos para a expansão da educação digital, também com crianças e no ensino da rede pública. Por mais que os modelos adotados pelas escolas no contexto pandêmico tenha sido de uma educação remota, esse modelo conserva semelhanças e necessidades intimamente conectadas à inserção das tecnologias digitais no meio educacional e enfatizam o contraste existente na estrutura social do país. Portanto, esse trabalho irá refletir nas atividades realizadas com o uso de tecnologias digitais, os impactos ocasionados a partir do uso dessas tecnologias ou a falta que essas tecnologias podem ocasionar para a aprendizagem da criança. Como objetivo geral,
Esse trabalho irá buscar realizar, através de uma revisão bibliográfica, a verificação do porquê as escolas da rede pública do estado de São Paulo não conseguem dar o suporte necessário à inclusão digital de professores e alunos. E como objetivos específicos, verificar a adequação docente às tecnologias digitais, compreender se os incentivos governamentais do Estado de São Paulo são suficientes para a inclusão das tecnologias em sala de aula e destacar estratégias adequadas de inclusão digital no ensino fundamental 1. Na área da educação, a informática tem suas raízes na década de 1970. Já em 80, foram realizados seminários envolvendo pessoas ligadas à área educacional, para discutir a informática na educação e suas principais preocupações, recomendações e definições do uso do computador nos processos da educação. Assim, avaliaram e recomendaram possíveis trilhas para a política brasileira da informática na educação. A partir da década de 90, com a disseminação dos computadores e da internet, as inovações tecnológicas passaram a fazer parte do cotidiano de um número maior de pessoas no Brasil, cujas percepções e práticas passaram a ser constantemente modificadas, reordenadas ou, para usar uma expressão emprestada da linguagem da informática, reconfiguradas. A integração das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, no cotidiano das pessoas reflete-se também na educação, necessitando promover e adotar essas novas ferramentas. Sendo assim, aprofundar nossa compreensão sobre a importância da integração das TICs no processo de ensino e aprendizagem se faz necessário, pois é sabido que as TICs tornam as aulas mais envolventes. De acordo com o autor Tezzani, diante da revolução digital, deu-se uma nova dimensão à forma com que se compreende o mundo e o conhecimento. É necessário redefinir o trabalho do professor no processo de ensino e aprendizagem. Para que o professor se torne um facilitador do processo de aprendizagem em sala de aula, deverá adotar uma postura flexível e estar atento às mudanças de curso. A incorporação e a integração das TICs deve ajudar a comunidade escolar como um todo a transformar a escola em um lugar democrático e promotor de ações educativas que transcendam os limites da sala de aula, instigando o educando a ver o mundo muito além dos muros da escola. O uso das TICs durante o período do ensino remoto no Brasil, perspectivas e fragilidades. Pesquisa de 2020 mostrou que setores da sociedade do Brasil e do mundo buscaram soluções para diminuir a disseminação do vírus SARS-CoV-19. O distanciamento social foi uma das primeiras. Fechou-se a escola, cessando o ensino presencial. O Brasil desenvolveu o ensino à distância nas redes estaduais e municipais. As redes estaduais mais avançaram a oferecer plataformas online, aulas ao vivo em redes sociais e envio de materiais digitais aos alunos. O governo avaliou os recursos tecnológicos já disponíveis aos alunos ou que poderiam ser rapidamente providos por causa das grandes disparidades sociais existentes no Brasil. Pode-se afirmar que as TICs colaboraram em grande parte para que o ensino continuasse durante a pandemia. Ensino remoto e suas variáveis, EAD e híbrido. O trabalho de Carvalho, Cunha e Chiala, 2021, levantou dados em instituições de ensino públicas e privadas, na capital e periferia, de estudantes do nível fundamental até a graduação, para saber o que os alunos pensavam do ensino remoto e suas variáveis, EAD e híbrido. Se houvesse uma mudança definitiva no ensino, a grande maioria dos alunos preferia o ensino híbrido. Este é uma associação entre 3 modelos de ensino, presencial, remoto e à distância. Ele não chegou a acontecer. Pode ser uma opção em períodos críticos causados por epidemias ou conflitos, como também nos tempos atuais, para diminuir ou eliminar as dificuldades do ensino presencial, como a perda de tempo no deslocamento para a escola e locais de difícil acesso, como a Amazônia, entre outros. O EAD, que começou em 1904, foi normalizado por um decreto de 2017. Apesar de não ser novidade no Brasil, o EAD inovou ao introduzir tecnologias interativas que possibilitam a comunicação entre professores e alunos em tempo real.
através de teleconferências e internet, com recursos multimídia, pirâmide de aprendizagem, cones do conhecimento e uso de tecnologias digitais na educação, um olhar crítico e com bases científicas. A pesquisa de Silvio Muzardo, 2018, sobre as pirâmides de aprendizagem e cones do conhecimento foram e são utilizadas no ambiente escolar para incentivar a participação mais ativa dos estudantes, sendo referências de sucesso. As pirâmides e cones são associadas aos trabalhos de William Glasser e Edgar Dale. Porém, os autores deste artigo dizem que os mesmos não criaram uma ordem de estratégias mais competentes ou articularam estratégias para medir a cota de sucesso ou fracasso escolar. Os autores afirmam que as pirâmides de aprendizagem são mitos, não se encontrar estudos empíricos originais que poderiam ter dado base para a construção destes referenciais. O apoio na pesquisa de Silvio Muzardo reside na intenção de propor o uso das TICs nas salas de aulas isentas de estereótipos de aprendizagem, e sim em bases científicas, vista que o tema da inclusão digital dos estudantes é algo muito sério. De acordo com o autor Borba, Malheiros e Zulato, que apontam os caminhos a serem percorridos pelos profissionais da educação, a escolha por uma metodologia digital tem de ser realmente atrelada por uma aprendizagem adequada. E claro que dessa forma, inserir-se no meio digital e conhecer algumas dessas possibilidades na íntegra se torna extremamente relevante e necessário, assim fazendo parte da profissão docente. Quer dizer, o professor um eterno aluno, ou pelo menos deveria assim ser. Sobre isso, Freire já aludia no prefácio da Pedagogia do Oprimido, onde criticava a postura fatalista de muitos professores, que julgavam seu trabalho como desnecessário em determinados cenários, e assim deixavam de buscar o conhecimento e as possibilidades de modificar uma determinada realidade. Em toda a fundamentação teórica que aqui está sendo desenvolvida, observa-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 96, indica a inclusão das TICs na educação como forma de alfabetização digital em todos os níveis de ensino, do fundamental ao superior, o que proporciona novas formas de aprender, de comunicação e de interação. Por isso, o professor precisa saber como incorporar essas ferramentas no processo de ensino e aprendizagem. Com uma breve discussão dos dados respondendo à questão inicial da pesquisa, por que as escolas não conseguem dar suporte necessário para a inclusão digital de professores e estudantes? Vivemos a era tecnológica das mais variadas formas de comunicação e conhecimento. Esperava-se que o professor, assim como as escolas, fossem os mais capacitados para o uso das tecnologias. Ainda mais depois da pandemia da Covid-19, em que as escolas, pais e professores se viram obrigados a trabalhar com as mais diversas plataformas para que as aulas continuassem. Porém, o que constatamos depois da pandemia, de modo geral, foi uma escola que se tem mantida fiel aos modelos tradicionais e ultrapassados de ensinar. Ainda que exista certo esforço em transformar a escola com a inclusão cada vez maior de aparatos tecnológicos, como computadores, tablets e smartphones em sala de aula, não há um treinamento adequado para que os professores utilizem de forma consciente e produtiva tais tecnologias em sala de aula. As ações políticas do Estado não promovem programas adequados de formação continuada e nem incentivam de forma ampla o debate em torno dos benefícios e malefícios da tecnologia e seus impactos no meio educacional. Em alguns casos, até há uma instrumentalização das ferramentas tecnológicas nas escolas, mas não há uso correto ou nem sequer são utilizadas por falta de suporte e orientação, ou essas ações buscam apenas a inclusão digital como meio propagandista marqueteira dos investimentos públicos. Na era tecnológica, a imagem do professor é de mediador e não de detentor de todo o saber. O educador Dewey, já em 1979, tratou de estabelecer um elo entre as mudanças sociais e o ensino para a transformação das capacidades dos sujeitos.
outro famoso educador, teorizou sobre a utilização de tecnologias variadas em sala de aula para a promoção do conhecimento, o Papert. Ele fundamentou o construcionismo como uma abordagem educacional ativa na qual o aluno constrói seu próprio conhecimento. De acordo com Paulo Freire, um dos maiores problemas da sociedade é que não se estimula os jovens a pensarem por si só, uma vez que a escola lhes repassa o conhecimento já enquadrado dentro daquilo que se quer que siga. Torna-se complexa a tarefa docente de estimular pressupostos como do construcionismo e da autonomia estudantil, tendo em conta todos esses pontos negativos constatados durante a pesquisa. Por este motivo, qualquer investimento, seja estrutural ou de treinamentos, só farão sentido se forem acompanhados por uma estrutura formativa consciente e que discuta as funcionalidades e objetivos das ferramentas tecnológicas. Talvez a mais importante tarefa da educação esteja vinculada à sua necessidade de possibilitar aos seres humanos as condições para se tornarem eles sujeitos emancipados e de consciência livre. A educação é um direito fundamental para a construção de uma sociedade crítica, consciente, que lute pelo fim das desigualdades e injustiças. Este trabalho discutiu a inclusão digital nas escolas públicas de São Paulo e promoveu um aprofundamento em relação ao uso das TICs por parte da prática docente. A própria reflexão em relação à inclusão digital efetiva se encontra subordinada à instrumentalização das ferramentas como meios de garantir a melhoria das métricas educacionais. O trabalho aqui desenvolvido demonstra que a inclusão digital benéfica à educação ainda não aconteceu de forma efetiva e carece de aprofundamento nas inúmeras dimensões sociais que a cerceiam. Em nome de todos os integrantes do nosso grupo, gostaríamos de agradecer a parceria no desenvolvimento e nesta futura avaliação do nosso trabalho. Obrigada!